E hoje eu queria falar, dentro desse tema, que foi o tema da conferência, o Sê Tu uma bênção no teu lar, eu quero falar sobre Sê Tu uma bênção para os teus filhos. Você vai se colocar em pé e nós vamos ler Marcos capítulo 10, a partir do verso número 13. Marcos, número 10, verso 13 a 16, texto sumamente conhecido, mas pelo qual Deus falou algumas coisas novas ao meu coração estes dias. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, os abençoou. E o povo de Deus diz: amém. Você pode se sentar. Nós pregadores observamos algumas regras de pregação. Alguém pensa assim: não quanto ao tempo, talvez não, mas existem outras regras que a gente observa. Existem regras, por exemplo, que nos são ensinadas, coisas que nós pregadores temos de ser sensíveis e ser capazes de observar. E uma das regras, deixo muito claro para todo mundo que se propõe a aprender a pregar, é: não conte exemplos da sua família no púlpito. Coisas que as famílias agradecem muitíssimo. Todos nós quebramos a regra de vez em quando. Todos nós. Depois a gente resolve em casa. Mas o que eu estava me lembrando, e por que eu estou citando isto, é por causa de uma pregação que eu ouvi. E quando eu comecei a ouvir a mensagem, eu pensei: esse cara não estudou para ser pregador, não é possível. Porque ele começou a pregação apresentando cada um dos seus 6 filhos, 6, meia dúzia, da pior maneira possível. Ele contou tudo o que de sofrimento, preocupação, tristeza, inquietação cada um dos filhos trouxe, e destacando, porque estavam todos os 6 presentes na igreja, falando assim: esse aqui, fica em pé, seu sem vergonha. O menino ficava em pé, e ele contava as histórias que o filho, eu pensando: meu Deus, o que esse cara está fazendo? É doido. Isso durou uns 10 minutos, eu incomodado, vendo aquilo acontecer. Chama uma das filhas e diz: você engravidou antes do casamento, né, menina? Não tem vergonha, não gosta, não tem dó do teu pai e da tua mãe, não. Mas depois, quando ele prosseguiu um pouquinho, era um testemunho de como Deus agiu na vida de cada um dos filhos, apesar das provações. E aquilo que me causou assim tanta estranheza no primeiro momento foi tão edificante, porque de fato ele apontou uma das filhas e disse que as filhas tinham engravidado antes do casamento. Uma experiência muito dolorosa que muitas famílias têm de viver. Mas depois ele pediu que o marido da filha se colocasse ao lado dela, e estavam casados e tinham filhos e estavam na igreja servindo o Senhor. E depois de contar os capítulos difíceis, ele também contou para a glória de Deus como Deus agiu na vida de cada um dos seus 6 filhos, conduzindo-os ao Senhor, conduzindo-os à fé salvadora. E foi uma experiência muito edificante, inicialmente chocante, mas depois muito edificante, porque você não precisa que eu te diga, ninguém aqui que tem filhos, precisa que eu diga que ter filhos é difícil, é desafiador. Criar filhos é difícil e desafiador, amém, pais? É verdade, nós precisamos do socorro do Senhor, não é verdade, pais? É verdade ou não é verdade, pais? É verdade.
Mas graças a Deus nós temos o socorro do Senhor, e o Senhor nos ajuda a criarmos os nossos filhos para a glória de Deus. Esse texto que eu disse, texto conhecido, texto que não é novidade para nenhum de nós, mas Deus me fez enxergar algumas coisas com as quais Deus me corrigiu, coisas com as quais Deus me abençoou na condição de pai. E eu quero falar primeiro, irmãos, sobre diferentes visões, sobre a visão que existe no mundo, a visão que existe na igreja, a visão que existe no coração de alguém e a visão que existe no coração de Deus. Traziam os meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam, e Jesus, vendo isto, indignou-se. Ou seja, existe uma diferente visão aqui. Os discípulos estão vendo de uma forma diferente da forma como Jesus Cristo vê, porque ele se indignou diante da atitude dos seus discípulos. No mundo daquele tempo, uma criança era uma espécie de sub-humano de valor reduzido. No mundo daquele tempo, uma criança, que é de novo, uma espécie de subpessoa de valor reduzido. No mundo daquele tempo, as crianças não tinham valor. As crianças eram desprezadas. E quando Jesus fala que para ser salvo você tem que ser igual a uma criança, ele não está falando de pureza, até porque não tem pureza em criança. Ele não está falando de coração limpo, porque não tem coração limpo em criança. Criança nasce em pecado, igual a gente. A única diferença entre a criança e o adulto são os anos que passam. Eu acho... voltou. Jesus, criança, ele está falando de fazer-se de nenhum valor. Ele está falando de fazer-se pequeno, fazer-se carente, dependente da graça de Deus. Ajuda o nosso entendimento. No mundo de então, as crianças não tinham valor. Os discípulos estavam reproduzindo. Eu continuo com esse microfone ou troco? Troco. Consolidar. Eu acho que até o pessoal que está em casa consegue me ouvir sem microfone, mas por causa da transmissão, uma vez que tem gente fora de São Luís, eu não consigo alcançá-los. Retomando, os discípulos estavam reproduzindo o sistema de pensamento do mundo daquele tempo. Eles estavam agindo da mesma maneira que o mundo daquele tempo agia para com as crianças, e isso causou indignação no coração de Jesus. Vamos parar para pensar nisso, irmãos? E vamos parar para pensar se igualmente nós não agimos da mesma forma que o mundo. Eu lembro de ter assistido, eu sei que eu vou fazer referência aqui a um programa muito sofisticado. Eu sei que é sofisticado, mas talvez alguém conheça. Um programa de televisão muito... TV Cultura. A Vila do Chaves, já assistiu Chaves? Eu sei, é um programa assim. A dona Florinda pendurou uma placa na vila dizendo assim: nesta vizinhança não se admitem os cachorros e as crianças. Você lembra desse episódio? Nesta vizinhança não se admitem os cachorros e as crianças. Existe um monte de gente no mundo de hoje que pensa exatamente como a dona Florinda. Nós conhecemos e ouvimos falar, e você talvez já tenha visitado, restaurantes ou áreas de lazer, e eu ouvi dizer que já existem condomínios de apartamentos, que a dona Florinda é a síndica e diz: nesse condomínio não se admitem crianças. Esta é a ideia que surgiu em outros países, mas já está chegando aqui, chamada de child free. Uma zona, uma região, um espaço livre de crianças. Porque, essencialmente, o mundo vê as crianças como um estorvo. Vê as crianças como aquela coisa assim, que torra a nossa paciência, que cansa a nossa cabeça, e que se a gente quer ter lazer, se a gente quer se divertir, então é com as crianças longe, senão a gente não se diverte.
Espanta perceber que não é só o mundo que pensa assim. Espanta perceber que talvez haja crentes que pensam assim. Pensam assim quanto à sua própria vida. Não, pastor, esse negócio de filhos não é comigo. Porque se eu for ter filhos, isso vai me cansar, vai me tirar meu sono. Eu gosto de fazer as minhas coisas, eu gosto de ver o meu filme, eu gosto de dormir, eu gosto de me divertir. Talvez haja quem pense assim com relação à vida do casal. Ah, não, eu e a minha esposa, de fato, irmãos, eu sou casado, eu tenho crianças, eu sei que a gente precisa de um ou outro momento, mas a gente tem que aprender a ser feliz com a nossa esposa junto com as crianças, não é verdade, maridos? A gente tem que aprender a conviver bem, a ter lazer, a ter alegria, a ter diversão em família com as crianças presentes. A mesma mentalidade pode ser praticada no que diz respeito à vida da igreja. Não, se eu estou com o meu Jesus, observe, é o texto. Eles estavam com Jesus e queriam as crianças fora, porque as crianças faziam barulho. Estava Jesus ensinando e as crianças fazendo alguma misórdiazinha lá, papagueando. E eles queriam que as crianças saíssem, porque fundamentalmente viam as crianças da mesma forma que o mundo, que era a ideia de ver as crianças como um estorvo, como algo que incomoda. E eles queriam que as crianças não estivessem ali. Quero dizer novamente que nós corremos o risco de reproduzirmos a mesma mentalidade da dona Florinda, a mesma mentalidade do mundo onde nós vivemos, de olharmos para as crianças dessa forma, olharmos para os nossos filhos como um fardo que Deus nos deu, olharmos para os nossos filhos como uma obrigação inescapável. Eu falava sobre isso ontem aqui para os casais, sobre o casamento. E é um sinal de enfermidade no casamento quando o marido ou a esposa olham para o seu casamento como um fardo, como um castigo, como um erro que foi cometido lá atrás e que agora tem que ser sustentado. O israelita do tempo do Antigo Testamento nunca olharia nem para sua esposa, nem para os seus filhos dessa forma. Olhariam para os seus filhos como bênçãos de Deus. A Bíblia descreve os filhos assim, como o galardão do Senhor. Não é assim, irmãos, que a Bíblia descreve os filhos? No entanto, da mesma maneira que o mundo daquele tempo, influenciado pelo paganismo, menosprezava as crianças, os discípulos de Jesus Cristo igualmente as menosprezavam. E da mesma maneira que o mundo de hoje, da dona Florinda, vê as crianças desta forma negativa, igualmente nós somos tentados a agir da mesma forma que o mundo. Agora eu quero que você observe na Escritura Sagrada que o versículo 14 nos demonstra qual é o sentimento e a reação de Jesus Cristo a isto. Jesus, vendo isto, indignou-se. A palavra traduzida desta forma é uma palavra eloquente, é uma palavra que fala muito no que diz respeito à reação emocional que Cristo teve diante disso. Quer dizer que ele estava profundamente contrariado por aqueles acontecimentos. Aqueles acontecimentos estavam ofendendo o âmago do nosso Senhor, do nosso Mestre, do Filho de Deus. Ele se indignou. Foi uma reação total de Cristo a este acontecimento que me faz indagar se a mesma atitude no nosso tempo não causa no coração de Jesus a mesma reação. Ele indignar-se é um sinal claro de que não é isto que ele quer para os seus discípulos. Ele queria que os discípulos agissem de outra forma, com outro entendimento, com outra atitude. Ele indignar-se é sinal de que ele não quer que a igreja haja dessa forma, pense dessa forma, sinta dessa forma. Ele indignar-se é sinal de que ele não quer que nós, irmãos em Cristo, que nós, pais e mães, sintamos, olhemos, pensemos ou venhamos a agir quanto aos nossos filhos da mesma forma. Ele se indignou. Diante desse sentimento, diante desse pensamento, diante dessa atitude, ele se indignou, penso eu, que se indigna até hoje. A vontade dele é o oposto disto.
Ele vai demonstrar a vontade dele no versículo 16, e nós vamos chegar lá. Mas de início, nós temos que entender, irmãos queridos, que se nós queremos ser bênção para os nossos filhos, nós precisamos, com a graça de Deus, entender que a vontade de Deus é essa, que a gente seja bênção nas vidas deles. Talvez a gente quer mais que os filhos sejam bênção para nós do que nós bênção para eles. Isso está fundamentalmente errado. Os filhos foram colocados na nossa vida e sem dúvida eles são bênção, sem dúvida eles são uma bênção de Deus e muito nos abençoam, mas fundamentalmente, primeiro de tudo, para que você pai e você mãe seja uma bênção na vida deles, não inverta as coisas. Primeira missão, ser uma bênção na vida deles. Eu lembro que a igreja que eu pastoreava em Belo Horizonte, uma igreja de bairro, uma igreja que ficava num bairro, como eu dizia, e nós recebíamos sempre casais da comunidade que não eram da igreja. E teve uma época que isso estava acontecendo direto, casais da comunidade que queriam apresentar os seus filhos. Eles não eram da nossa igreja, eles talvez tivessem visitado uma vez ou outra, ou tivesse alguém que conheciam que era da igreja, mas eles próprios não eram da igreja, mas estavam pedindo para apresentar os filhos na igreja. Eu tomei uma decisão, falei, irmãos, todo mundo que pedir para a gente apresentar filho, nós vamos apresentar os filhos, membro da igreja ou não. E a igreja concordou com essa decisão. Mas, claro que tinha um ministério aí. Se os pais iam trazer os filhos para ser apresentados, a condição era, tem que ter uma conversa com o pastor antes. Uma vez eu recebi um casal, primeiro filho, não eram crentes, não eram crentes, aceitaram porque queriam apresentar a criança e aceitaram a conversa com o pastor. Eu perguntei para os pais, e eu consigo imaginar que para quem não é de igreja, entrar no gabinete pastoral pode ser intimidador. Me disseram que até para membro da igreja de vez em quando não precisa ser, viu, irmão? Em nome de Jesus, não precisa ser. Mas para quem não é da igreja, a pessoa deve ficar meio sem traquejo, assim, sem saber o que falar, sem saber o que esperar. Entra o casal e eu pergunto para eles, qual é a primeira necessidade dessa criança? E os dois estavam desconfortáveis no sofá do gabinete pastoral. O pai olha para mim e diz, é batismo, pastor? Eu falei com ele, olha, aqui na igreja batista, não é não. Não, na verdade eu disse a eles, a primeira necessidade é que vocês entendam qual o papel de vocês na vida dessa criança. Essa é a primeira coisa. Se o pai e a mãe conseguirem entender que Deus colocou esta criança na sua vida, para você ser uma bênção para ele, você já está muito bem encaminhado nos propósitos de Deus. Então vou dizer isso de novo. O pai e a mãe precisam entender que o filho foi colocado na sua vida para você ser uma bênção na vida deles. O mundo lá fora está prontinho para ser uma maldição para eles. A sociedade, da forma como ela está mudando os seus valores, da forma como ela está distorcendo e relativizando até aquilo que é óbvio e visível, a sociedade, da forma como ela está se encaminhando, e Deus está permitindo que isso aconteça, a sociedade, da forma como ela está se mostrando, está pronta para ser uma maldição na vida das nossas crianças. Então nós temos que estar prontos para ser uma bênção na vida deles, amém? Só que quando a gente vê esse mundo, esse barco afundando que o mundo é, quando a gente vê as pessoas falando assim na televisão com cara séria, loucura, ideias tão estapafúrdias, tão absurdas, como se fosse o normal, e é isso, irmão. E eu quero te dizer aqui, em nome de Jesus, de acordo com a palavra de Deus, não vai melhorar, tá bom? Entendeu? Não vai melhorar. Ou esse é o caminho que o mundo vai seguir, este é o caminho do mundo, cujo Deus é Satanás, cujo príncipe são os demônios, e que estão avessos à vontade de Deus. Esse é o caminho do mundo, entendeu? Aí a gente vê isso, a gente fica apavorado, e a gente quer construir um muro ao redor dos nossos filhos. Um muro alto, um muro espesso, um muro poderoso para protegê-los. Existe uma coisa que a gente deveria construir, que não é um muro, são fundamentos. Se a gente construir fundamentos
a gente vai proteger os nossos filhos mais do que construindo um muro ao redor deles. Vou dizer de novo. Se a gente investir na construção dos fundamentos, a gente vai protegê-los mais do que construindo um muro alto e espesso ao redor deles. Talvez essa seja uma das mais poderosas formas como a gente pode ser uma bênção para os nossos filhos, construindo fundamentos fortes sobre quem cada um deles é, sobre quem Cristo é, sobre quem eles são a parte de Cristo e sobre quem eles são em Cristo. Isto, irmão querido, é o fundamento mais poderoso de uma bênção muito poderosa para você ser na vida dos seus filhos. Então, de início, nós temos uma visão diferente. Nós temos os discípulos reproduzindo a visão do mundo e Jesus, que tem a visão correta, indignando-se. E novamente eu me pergunto se a atitude de alguns de nós mesmo em algum momento não faz Cristo sentir indignação. Se eu estou pensando de um jeito e Jesus está pensando de outro, quem está certo, irmãos? Estou perguntando. Se eu estou pensando de um jeito e Jesus de outro, quem está certo? Sempre Jesus. Eu que me ajuste. Eu que me conforme. Ele está certo. Se eu discordo dele, eu estou errado. A visão de Jesus para as crianças é muito diferente da visão do mundo hoje. E é diferente até de qualquer igreja que pensa que o ministério infantil é um depósito de crianças. Vamos levar as crianças para lá, para a gente conseguir fazer o culto sem nada, sem barulho, sem conversa, sem grito, sem choro. Bota as crianças para lá. Esta é a visão do mundo, não é a visão de Jesus. A visão bíblica para o ministério infantil, e eu louvo a Deus pelo ministério infantil desta igreja, a visão bíblica é investir, evangelizar e discipular, plantando aquilo que é poderoso, construindo fundamentos para a vida deles, junto com os pais em casa, a igreja aqui, construindo fundamentos na vida deles, para a glória de Deus. E agora Jesus vai exemplificar, versículo 16, Jesus faz 3 coisas maravilhosas. Ele tomou em seus braços, impôs as mãos e os abençoou. Vamos pegar aqui a primeira coisa que Jesus fez, porque quando a gente assiste os filmes bíblicos, eles colocam lá 4 criancinhas quietinhas. Eu fico imaginando quanto que eles tinham que beliscar aqueles meninos para eles ficarem quietinhos para fazer o filme. 4 crianças que são 4 bonequinhos. Já assistiu aqueles filmes de Jesus? Jesus senta, 4 crianças paradinhas, igual 4 soldados ingleses sentados no... Quando eu leio essa cena, eu imagino algumas dúzias de crianças, como as nossas aqui, crianças saudáveis, crianças ativas, crianças abençoadas por Deus. E os discípulos incomodados, estorvados, querendo se resolver aquela situação, e Jesus faz o seguinte, ele pega aquelas dúzias de crianças, chama para perto dele, e a Bíblia diz que eles tomou em seus braços, enankalizomai. Ontem os casais aprenderam um verbo em hebraico, não quero falar desse verbo mais, já falei ontem. Hoje as famílias vão aprender um verbo em grego, enankalizomai. Quer aprender um pouquinho de grego comigo hoje? Vamos lá? Enankalizomai. Diga. Vamos melhorar um pouquinho. Enankalizomai. Só os homens. Só as irmãs? Todos. Enankalizomai. Gente, eu me senti em Corinto aqui agora. Coisa. Vocês estão falando grego para mim. Enankalizomai significa abraçar. João Ferreira de Almeida traduziu isso aí no século 17, tomando-os nos seus braços. Se fosse hoje, a gente ia dizer que Jesus abraçou aquelas crianças. Consegue imaginar uma coisa mais linda do que essa cena? Estavam lá os discípulos, incomodados, protestando, fazendo cara feia. Jesus primeiro se indigna e depois mostra para eles o que é que eles deviam fazer. E ele abraça as crianças. Ele as toma nos seus braços. Jesus foi afetuoso para com elas. Glória a Deus por isso. Carinhoso, afável. Jesus Cristo enankalizomou essas crianças. Jesus Cristo as tomou em seus braços, ele as abraçou. E é isso
que Jesus está mostrando para mim e para você que Ele quer que a gente faça. Ele quer que a gente tome as crianças em nossos braços. Quando elas têm 3, 4 anos é uma coisa, mais adiante é um pouco diferente. Continua sendo a mesma coisa, se mudou o gesto, não mudou a atitude. Ele continua querendo que nós sejamos acolhedores para com os nossos filhos. Pai, escuta o que eu estou dizendo para você aqui, Pai, em nome de Jesus. O Senhor Jesus quer que você seja um pai acolhedor para os seus filhos. Amém, Pai? Mãe, escuta o que eu estou dizendo para você aqui. O Senhor Jesus quer que você seja uma mãe acolhedora para os seus filhos. Ele deu o exemplo. Eu acho maravilhoso que nesse dia, Jesus não chamou Maria e Marta e diz: ei Maria, Marta, me ajuda aqui. Leva essas crianças lá para debaixo da árvore, dá uma lição para elas. Não, Jesus, Ele próprio, tomou em seus braços e enancalizomou essas crianças. Deu um abraço nelas. Enancalizomar é mais do que somente abraçar, senão que é também acolher, essencialmente amar e demonstrar afeto. Amar e demonstrar amor. Foi isso que Jesus fez, é isso que Jesus quer que a gente faça. É trágico o poder da rotina em tirar o foco, não é trágico isso? É trágico quanto a rotina consegue tirar o nosso foco. A rotina deveria aumentar o nosso foco. Pense, raciocine comigo. A rotina deveria nos fazer ter mais foco ainda, mas ela consegue embaçar o foco. Então a gente precisa ser lembrado que a nossa missão de ser bênção para os nossos filhos é demonstrada por Jesus Cristo desta forma, quando Ele as abraça. O gesto seguinte está escrito: e impondo-lhes as mãos, os abençoou. E eu tenho certeza que foi um gesto só. Mas aqui, só para nossa ampliação de entendimento, eu vou separar em 2 gestos: o impor as mãos e o abençoar. Com certeza que o impor as mãos está associado ao abençoar em si. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Senhor Jesus, intencionalmente, você acha que Jesus sabia que isso ia ser escrito ou não? Jesus sabia que isso ia ser escrito ou não? Jesus sabia então que o que ele estava fazendo naquela hora ia ser registrado e passado por gerações e gerações, sim ou não? Jesus sabia que ia chegar até você, não sabia? Não hesite, ele foi onisciente enquanto estava na carne. Ele sabia que ia chegar em você. Ele fez algo deliberado. Foi um gesto deliberado, um gesto intencional, qual ele tocou aquelas crianças. Com meu sogro é um homem de Deus. Tem que ser um homem de Deus para criar 7 filhos, tem que ser um homem de Deus, vai. Tem que ser um homem de Deus para criar 7 filhos e os 7 estão servindo o Senhor. Então, vamos combinar. Meu sogro ensinou para mim e para Ana Luísa uma coisa muito importante. E eu quero falar aqui, eu quero que você me escute atentamente, por favor, concentre-se. Porque eu sei que o que eu vou falar pode ser mal interpretado, então eu preciso que você preste muita atenção. Meu sogro foi ensinar a mim e a Ana Luísa como nós deveríamos disciplinar as netas dele. Já teve que corrigir os teus filhos na frente dos teus pais? É fácil ou é difícil? É fogo na roupa. E o meu sogro disse para nós o seguinte: quando for disciplinar, não faça com a mão. Foi uma das lições mais inesquecíveis das muitas coisas que meu sogro me ensinou, isso. E de fato, quando a gente disciplina as meninas em casa, quero dizer que não espanco, não agrido, nem sequer dói. É mais uma coisa emocional do que física. Está escutando bem o que eu estou dizendo? Eu quero falar isso com muita clareza. Eu não quero ser mal entendido aqui hoje. Mas ele falou: use uma vara. Não é para espancar, viu gente? Eu quero dizer de novo, não é para machucar a criança. É mais emocional do que físico, amém? Mas não use a sua mão. E aí ele explicou: a vara vai ser vista como um sinal de autoridade que você tem e a criança não tem. Mão ela tem, se ela aprender que mão é para bater, a mão dela também é para bater. A vara ela não tem, a vara é o símbolo de autoridade. Mas aí foi o mais importante que eu quero frisar é isto. Ele disse o seguinte: e a sua mão vai ser vista como um sinal de amor, de afago,
de acolhida, não de agressão. Então eu aprendi que a minha mão para a Lívia, para a Malu e para a Helena que vai chegar, ela tem que ser um sinal de afago, não de tapa, de carinho. Não de tapa, de carinho. O que faz imaginar se não existe pais cujo único toque físico, cujo único contato que tem pele com os filhos, seja para disciplinar. Misericórdia, Jesus. Não é para ser assim. Não é para ser assim. Aliás, o ritual da correção lá na minha casa funciona assim. Primeiro a gente não faz com raiva, a gente faz tranquilo. Depois eu levo ela, sento no meu colo, mostro para ela o que ela fez de errado. Você sabe que você fez foi errado? Ela diz que sim. E estou eu aqui falando o que eu falei no começo. Não deveria dar exemplo da minha própria família. E estou eu escorregando aqui. Depois eu faço ela orar e confessar a Deus que fez a coisa errada, que desobedeceu o pai e a mãe. E depois a gente conversa e fala: filho, você fez errado, não foi? Então agora o papai vai te corrigir. E é um toque, como eu disse, levíssimo. Não é para machucar. É emocional, não é físico. Fica com a santinha depois. Por que eu estou falando disso? Primeiro porque eu aprendi esta lição. A mão do pai é para afagar o filho. Quando os filhos crescem, criam-se aqueles distanciamentos de relacionamento. Então, para você tocar, você tem que ter proximidade. Uma pessoa que não te conhece não sai colocando a mão em ti. Quer dizer que existe mais do que só o gesto de pôr a mão aqui. Tem o cultivo de um relacionamento de proximidade. E se você for sempre próximo dos seus filhos, você vai ser uma grande bênção na vida deles. Amém? E então Jesus, impondo as mãos, os abençoou. Vamos aprender mais um pouquinho de grego? Eulogetos. Diga aí. Vamos lá. Eulogetos. Mais uma vez para afirmar, eulogetos. Enankalidzomai, foi a primeira, a segunda, eulogetos. Eulogetos pode ser aquela bênção ritual, pode ser que Jesus abraçou as crianças, pôs a mão nelas, cada uma delas, e disse: Deus te abençoe, mas essa palavra contém um ensinamento para nós. Eulogetos, na nossa língua portuguesa, abençoar. Abençoar quer dizer falar coisas boas. Guardou isso aí? Abençoar significa falar coisas, o quê? Boas. Amaldiçoar é falar coisas ruins. Então aqui nós temos, irmãos queridos, mais uma forma como você pode ser uma bênção na vida dos seus filhos, falando coisas boas para eles. Falando coisas boas, palavras encorajadoras, palavras animadoras, palavras que levantem o ânimo dos seus filhos, palavras boas no relacionamento. Cuidado com o que você fala de alguém, cuidado, marido, com o que você fala da sua esposa, mãe deles e vice-versa. Cuidado com o que você fala da família, cuidado com o que você fala dos irmãos da igreja, cuidado com o que você fala da igreja, cuidado, porque a Bíblia diz que a nossa boca deve ser fonte de bênção. Não é isso que está escrito lá na carta de Tiago? Que a nossa boca deve ser fonte de bênção. Talvez você conheça essa história, atribuída, e depois, pelo que eu pude verificar na internet, não é uma história espúria, é algo que de fato aconteceu. A vida do grande inventor Thomas Edison. Essa história é relativamente conhecida, talvez não seja novidade para você. Mas a história é, e é fato, que Thomas Edison chegou em casa com uma carta da escola. E deu para a mãe e disse: o diretor da escola mandou esta carta para a senhora. A mãe leu a carta, fechou a carta, e ele perguntou o que estava escrito na carta. Sabe o que estava escrito na carta? O diretor da escola mandou uma carta para a mãe, dizendo que ele era um menino disfuncional, que ele tinha inteligência abaixo da média, e que a escola não ia ter proveito para ele.
e que ele ia acabar consumindo, ocupando o espaço de outra criança ali, prejudicando o desenvolvimento das demais, que ela não mandasse mais o menino para a escola. A mãe pegou a carta e disse: filho, está escrito aqui que eles não têm mais nada para te ensinar porque você já sabe tudo. Que você é tão inteligente que o professor já não tem mais nada de novo para te dizer e que agora é para a mamãe continuar te educando em casa. Você não precisa que eu te apresente Thomas Alva Edison, precisa? Dentre outras coisas, um dos maiores gênios da administração que o mundo já conheceu. Veja, porque existe um meio evangélico aí que diz que as palavras têm poder, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Dizendo que se aquilo que você está falando, está invocando para a sua vida, não. Isso aí a gente já sabe mais sobre isso, não é verdade, irmãos? A Bíblia Sagrada diz que o detentor da bênção é Deus, amém? Ele é a fonte da bênção. O que eu falo vai ser julgado por Deus se foi bom ou ruim, não se foi magnetismo de outras coisas. Espera lá. Mas tem um lado em que isso é verdade, sabia? Esse negócio de as palavras têm poder, tem um lado em que isso é verdade. O lado que isso é verdade é que as nossas palavras têm o poder de ferir ou de encorajar alguém. As nossas palavras têm poder. Elas têm o poder de ser uma bênção ou de ser uma maldição na vida de quem ouve. As nossas palavras têm o poder de fazer alguém cair ou de levantar alguém que está caído. Pais queridos, nem na hora da raiva, nem na hora do estresse, em nome de Jesus, permita que as palavras que saiam da sua boca sejam palavras ruins. Amém? O Senhor Jesus disse palavras de bênção para as crianças. Nós, pais, também temos que dizer palavras de bênção para os nossos filhos. E aí eu olho no relógio e vejo que o meu tempo acabou. Veja só. Agora que eu vou ser pai de 3 meninas, a gente ouve muita brincadeira, sabe? Fornecedor, foi chamado disso, veja que coisa vulgar. Que vulgaridade, né? É uma ofensa. Não vou dizer que foi aqui dessa igreja que eu ouvi isso, não, porque foi alguém aqui da igreja, mas eu já perdoei. Eu orei e perdoei. E é meu amigo. Mas eu ouvi uma brincadeira, quer dizer, eu acho que foi brincadeira, que de início eu não pensei nada, depois pensei um pouco, e por fim pensei melhor. A brincadeira foi alguém dizendo assim: ei rapaz, só tem menina, teu nome vai sumir. Aí o que ele estava querendo dizer é que o meu sobrenome vai passar para as meninas, quando elas casarem elas vão colocar o do marido delas, e os filhos delas vão ter o meu sobrenome no meio, e quando vierem os filhos das minhas netas, o meu sobrenome, a zica vai ter sido erradicada. Como eu disse, na hora eu não pensei nada. Depois eu pensei um pouco, falei, poxa, isso é verdade. E por fim eu pensei melhor. Quando as minhas bisnetas nascerem, eu já vou estar com Jesus há muito tempo, muito provavelmente. Não tem que me preocupar com isso. A história não é o nome que fica. A história é aquilo que a gente coloca no coração. Que importa esse negócio de sobrenome sumir? Que importa? Importa as lembranças que Lívia, Maria Luísa e Helena vão ter do pai delas hoje. O que elas vão carregar do pai delas? Talvez os meus netos, se Deus me der a graça de conhecê-los. Isso é que importa, irmãos. Se a gente se lembrar do que importa, a gente vai ser uma bênção na vida dos nossos filhos. Pai, mãe, Deus quer que você seja uma bênção na vida dos seus filhos. Amém? Amém. Vamos orar. Que o Senhor nos ajude, Deus, a olhar para as nossas crianças com o teu olhar, a amá-las com o teu amor, a guardá-las em conformidade com a tua vontade. Quer Deus no nosso lar, quer Deus nesta igreja, que nós possamos cumprir com os teus propósitos. Limpa a nossa mente e o nosso coração de qualquer coisa que estejamos a receber do mundo, para que nós possamos reproduzir os valores da tua palavra.
Ajuda-nos, Deus, a cada dia, cumprindo esse ministério que o Senhor nos confiou. E que os nossos filhos, Deus, cresçam para a glória do Teu nome, para fazer diferença nesse mundo, e que o Senhor os ajude no mundo cada dia mais difícil. Sim, Deus, que o Senhor os ajude, desde hoje crianças até por toda a sua vida, te servir, crer em Ti e Te glorificar. Obrigado pela Tua presença entre nós, obrigado pela Tua bênção sobre nós. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja conosco a cada dia, até que Jesus Cristo venha nos buscar, em nome de Jesus. Amém.